Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o aneurisma, a parte de sintomatologia, o diagnóstico e o tratamento. O aneurisma é uma situação bem complicada. Quem nunca teve pode ter um familiar que já tenha apresentado aneurisma, algum amigo de trabalho. E quem for da área da saúde, com certeza já perdeu a conta da quantidade de pessoas que nós já admitimos no serviço com aneurisma cerebral, o AVC hemorrágico em si. Antes de iniciar a parte de diagnóstico e tratamento, é bom a gente já desmistificar um sinônimo que é associado ao aneurisma e ao AVC hemorrágico. A aneurisma é uma bolha que se forma no sistema vascular. Se você for olhar essa imagem aqui, eu vou colocar a imagem 1, 2 e 3. Na imagem 1, você tem um sistema vascular normal. Então o vaso ele está íntegro, não tem obstruções e não tem nenhum tipo de fragilidade ou rompimento ou formação de bolha. Na imagem número 2, o que é que você tem? O paciente ele teve uma fragilidade na parte média do endotélio e com o tempo formou essa bolinha aqui. Esta bolha é o aneurisma. Falar que alguém tem um aneurisma, dizer que é a mesma coisa de ter um AVC hemorrágico é errado. Por quê? O AVC hemorrágico ele só vai acontecer se o aneurisma romper. Então, tendo um aneurisma íntegro, você não tem um AVC ainda. Mas se romper, aí você vai experimentar todos os sinais e sintomas associados ao acidente vascular cerebral hemorrágico. Por isso que é importante o diagnóstico do aneurisma de maneira precoce. Como é que eu faço isso de maneira precoce? Se você está assistindo o vídeo, não é da área da saúde. Então, digamos que você tem uma patologia, ou melhor, tem alguém da sua família que reclama de dor de cabeça, reclama de episódios de náusea, vômito. Em algum momento durante a semana ela teve dormência em um lado do corpo, teve um desvio da boca para um lado ou para o outro. Alguma alteração relacionada ao sistema neurológico. Pode ser que não seja nada relacionado à cabeça, ao cérebro, mas pode ser que seja um aneurisma. Só tem como saber se você procurar o médico. Se não procurar, digamos que você tem um aneurisma, aí você vai empurrando isso com a barriga até que chega um momento que isso aqui rompe. Aí a admissão que você ia fazer ambulatorialmente no consultório do médico para avaliar de maneira bem mais tranquila, você já vai dar entrada no setor com AVC. Faz a tomografia, detecta o sangue, o médico vai ver se tem como drenar aqui dali ou não. Tem vezes que o AVC é de dimensões tão severas, associada à faixa etária um pouco mais elevada, ou o paciente tem uma doença de base que não autoriza o procedimento cirúrgico, ele tem aneurisma e associado a isso é um paciente que teve um diagnóstico recente de leucemia. Tem plaquetas baixas, o médico não tem como operar. Se eu abrir a calota craniana e começar a mexer, isso aí vai sangrar mais, vai só piorar a situação. Então não estou querendo lhe assustar, mas se você tiver qualquer tipo de alteração relacionada ao seu sistema nervoso, não perca seu tempo. Procure um médico porque você pode ou não ter um aneurisma ou qualquer alteração relacionada ao sistema nervoso central. E como é uma parte do nosso corpo que não regenera, você não pode perder tempo. Então, digamos que você foi ao médico apresentando dor de cabeça, ou então tontura, ou déficit motor, um lado do seu corpo está dormente, ou então você consegue abrir o olho direito, mas não consegue abrir o olho esquerdo totalmente. Então, nesse caso, o médico pediu um exame de imagem. Ele pediu uma ressonância, uma tomografia, ou então a angiografia cerebral. Não vamos detalhar esses exames. A única observação que eu tenho em relação ao exame de imagem, se for na urgência, é bom ter cautela em relação à utilização de contraste. Toda pessoa que é admitida no hospital com alguma urgência neurológica, você tem que ter em mente que vai ficar fazendo uma avaliação do nível de consciência. Então, chegou o seu Wellington
ontem à tarde no seu setor com um déficit motor à esquerda, meu lado esquerdo paralisado totalmente. Aí você me avaliou, eu estava com esse déficit motor, porém consciente e orientado. Perguntou meu nome, eu sabia, dia da semana, consegui relatar para você quando foi que iniciaram os sintomas. No entanto, quando você me mandou para a tomografia, a equipe resolveu utilizar contraste. Contraste para visualizar sangramento no exame de imagem não faz muita diferença na tomografia. Só que se fizer muito contraste, o paciente ele não tiver uma função renal muito boa, você vai ter aumento de um componente chamado ureia. A ureia elevada ela faz com que o paciente fique sonolento. Aí eu vou para a tomografia e volto sonolento. Você fez meu exame com contraste e fica sem saber se eu estou sonolento porque eu tive uma piora do meu quadro clínico ou se eu estou sonolento por conta da ureia elevada relacionada ao uso do contraste. Então, no diagnóstico, é bom a gente sempre sentar e ver até que ponto vale a pena a utilização do contraste na realização da tomografia. Mas isso aí, em um segundo momento, a gente vai sentar, ver os cuidados no transporte, o que é que diferencia a ressonância da tomografia e da angiografia cerebral. Sendo que a angiografia cerebral é um exame que vai ver de maneira mais detalhada a circulação do sistema nervoso, porque vai ter uma filmagem da cabeça do paciente, grosseiramente falando, e isso simultânea à injeção de contraste dentro do sistema nervoso central. O tratamento, depois que o aneurisma é identificado, ele pode ser feito de duas formas. Então o médico viu o aneurisma e disse assim: seu Wellington, nós vamos tratar o seu aneurisma. Nós temos aqui duas opções. Uma é a embolização e a outra é a clipagem. Provavelmente não vai ter essa conversa. Eu falo para poder ficar mais fácil de você entender os procedimentos. Mas quem vai te dar a melhor opção, com certeza, é o médico neurocirurgião. Eu tive uma experiência com um aluno da graduação que para mim serviu de lição. Eu fui falar sobre embolização e sobre clipagem de aneurisma e em sala eu falei que geralmente aneurisma pequeno, com a base curta, os médicos quase sempre optam por fazer embolização. Quando a base é mais larga, o aneurisma é maior, tem uma incidência maior de clipagem, baseado em alguns estudos da época. E eu falei aquilo para um aluno, e o aluno ele teve, passaram-se uns tempos, ele teve um caso de aneurisma com um familiar dele. Aí ele pegou a ressonância magnética, tinha um laudo detalhando um pouco o aneurisma e foi no neurocirurgião. Aí ele chegou lá para o médico e falou assim: doutor, eu queria que você embolizasse o aneurisma da minha avó, digamos. Porque eu aprendi com o professor Wellington em sala de aula que quando o aneurisma é assim, assado, é melhor embolizar e tal. Aí o médico me encontrou na UTI de um hospital que eu trabalhava na época. Aí ele me chamou: Wellington, tenha muito cuidado com o que você explica, porque chegou um aluno lá no meu consultório querendo dizer o que era melhor para o paciente. E aquilo para mim serviu como lição, porque em sala eu falei algo um pouco abstrato, né? E sempre, a partir daquele momento, eu reforço: você tem as duas opções, mas quem vai te dar a melhor opção para o tratamento é o médico assistente. Ele é que tem experiência, que tem intimidade com a anatomia do sistema nervoso central. Mas vamos retornar aqui aos conceitos do tratamento. Wellington, o que é essa embolização? Embolizar, gente, é um tratamento que ele é feito com a inserção de uma espiral dentro do aneurisma. Então o médico ele perfura a artéria femoral, que é essa artéria que fica na virilha, sobe um catéter até a base do sistema nervoso e por este catéter ele passa um filamento. Esse filamento ele vem pelo vaso, entra aqui e vai preencher todo o aneurisma. Quando ele está totalmente preenchido ou parcialmente, que ele vai preencher o restante em outro procedimento, esse cabinho que leva o filamento até lá, ele é destacado eletronicamente. Do lado de fora tem um aparelhinho, ele pressiona, isso aqui solta, ele puxa o cabinho e vai ficar só a mola, a micromola dentro do aneurisma.
O que é que isso aqui vai fazer em relação ao tratamento da aneurisma? Ela vai cortar o suprimento de sangue para cá. Isso aqui vai ficar uma estrutura inerte. Vai reforçar para evitar o rompimento e com o tempo isso aqui não vai ter mais risco de sangramento. E se tiver, vai ser bem menor do que o existente antes da embolização. Ponto positivo da embolização: menor risco de infecção e sequelas. Mas por que tem um menor risco? Porque algumas vezes o aneurisma ele fica na região ruim, bem profundo. Se o médico for fazer abrindo a cabeça, ele tem que entrar naquela região até chegar no aneurisma. Então ele já conversa com a família e fala, ó, até chegar no aneurisma eu vou passar pela região da visão. Então pode ser que tenha uma alteração da visão pós-procedimento. Aqui não, a inserção da micromola é via artéria. Então, como ela segue um fluxo anatômico já existente, não vai ter contato com estruturas vizinhas. Ponto negativo da embolização: custo mais alto. Você depende de um material que o custo é bem mais elevado do que a clipagem, que eu vou falar na sequência, e você tem um risco de rompimento do aneurisma com a calota craniana fechada. Quando a equipe vai conversar com o paciente, é falado de maneira bem clara: ó, isso aqui é muito bacana e tudo, mas quando o filamento toca no aneurisma, pode ser que nesse movimento aqui, explicando de maneira mais simples, gente, o aneurisma rompa e você vai ter um AVC hemorrágico durante o procedimento. É um risco, isso aí pode acontecer. Tem um percentual de paciente X que tem maior risco de acontecer. Se isso acontecer, não é falha médica, não é falta de habilidade, é porque tem o risco. E isso é passado para a família. É importante você não ficar pintando uma embolização de aneurisma de cor de rosa. Dizer, olha, isso é espetacular, vai dar certo. Tem que ser sincero com a família. Porque se você alimentar uma esperança de que isso aqui vai dar 100% certo, e se der errado, a família volta e questiona. Mas vocês não falaram que era espetacular, que não tinha sequela, que não tinha isso? E agora, como é que aconteceu isso? Então é bom já explicar que tem um risco de rompimento com calota craniana fechada. A questão do custo, gente, a parte neurológica ela tem um custo primário e tem um custo secundário, né? O custo primário é o custo relacionado ao procedimento, aquela parte que a equipe médica ela sabe. Então vai fazer uma embolização de aneurisma. Ele fala, é tanto para o procedimento, é tanto para o hospital e a gente vai querer um dia de UTI. Só que tem vezes que o paciente vai para a UTI e ele fica 8 dias. Então esse custo que era X, ele dobra, fica bem maior. Então a parte econômica aqui dentro da embolização ainda é um impasse para que seja realizado com mais frequência. E tem o setor da hemodinâmica, que é um setor necessário, que é onde tem a máquina que consegue filmar o sistema nervoso central simultaneamente à injeção de contraste. Na imagem 3, você tem outro aneurisma. Se esse aneurisma aqui for tratado com a clipagem, que é o segundo procedimento, o que é que o médico faz? Ele abre a calota craniana, vem com um clipe e fecha isso aqui, ó, por fora. Opa, ficou horrível aqui, né? Então ele clipa o aneurisma por fora, corta o suprimento e automaticamente você tem o tratamento do aneurisma. Ponto positivo da clipagem do aneurisma: o custo é mais baixo. Ponto negativo: maior risco de infecção e sequela. Em relação à clipagem e embolização, todos vocês que estão assistindo já ficam pensando, olha, se eu tiver um aneurisma eu quero embolizar, eu quero clipar. Mais uma vez, eu já falei e vou reforçar. Quem vai te dar a melhor opção vai ser o seu médico assistente. Pode ser que tenha uma situação muito rara que dê para tratar das duas formas. Aí ele provavelmente vai te falar os pontos negativos e positivos de cada um, vai dar um tempinho para você ver com a família o que é que vocês querem fazer. Pode ser que isso aconteça. E algumas vezes a equipe indica a embolização, quer fazer a embolização porque sabe que é um aneurisma que dá certinho para fazer isso, mas aí vai acabar
parando na barreira econômica, e quando você vai para o SUS, nem todo serviço tem suporte para fazer isso aqui. Aí fica mais complicado e o paciente, mesmo tendo indicação da embolização, acaba indo para a clipagem. Só para fechar, gente, o pós-operatório desses procedimentos geralmente é em unidade de terapia intensiva. Quando a clipagem é de urgência, você vai para um hospital que tem uma urgência, lotado. O médico tem vezes que faz a clipagem e coloca o paciente na recuperação do centro cirúrgico, esperando vaga em unidade de terapia intensiva. Isso acontece, é uma prática que ainda existe em alguns locais, não por falha da equipe, mas por sobrecarga do serviço. Mas o ideal é que, terminando o procedimento, a depender da indicação médica também, pode ter alguma exceção, ele vá direto para a unidade de terapia intensiva, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, é um tema bem interessante. Qualquer dúvida, coloquem aí embaixo que a gente vai conversando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.